20 anos e parece que foi ontem. 2 décadas depois, o Sport TV Repórter refez os últimos passos do ex-piloto. Onde jantou pela última vez, onde se hospedou, com quem esteve. Foram mais de 20 entrevistas, no Brasil e na Europa, realizadas pelo nosso correspondente Fernando Saraiva, para que fosse possível reconstituir fielmente as últimas horas do nosso maior campeão da Fórmula 1. Você é o nosso convidado para acelerar e se emocionar com Ayrton Senna mais uma vez. Dia 1º de maio de 1994. Não era mais um domingo, era o último domingo de Ayrton Senna. O mundo testemunhou ao vivo a partida de um gênio do esporte. A curva Tamburello levou embora o nosso maior campeão. É a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. 20 anos depois, o Sport TV Repórter foi atrás dos personagens, amigos fiéis, companheiros de trabalho e outros que cruzaram seu caminho quase que por acaso. Alguns dos personagens ainda são desconhecidos do grande público. O Paolo, do restaurante onde Senna jantou no sábado à noite. Ricordo momenti. Luísa, a dona do hotel onde Ayrton se hospedou no fim de semana do Grande Prêmio. O médico Giovanni Gordini, que estava no helicóptero de resgate. A governanta, a vizinha, o agente, o piloto do avião particular. Todos nos ajudam a refazer os últimos passos de uma vida breve, mas intensa. De Paris, onde deu o pontapé inicial do Jogo do Brasil, passando por Portugal e Alemanha, até chegar à Itália. O nosso quebra-cabeças começa a ser montado no interior da Inglaterra. Era mais um dia chuvoso e frio em Northampton, a cerca de 2 horas de Londres. Este senhor de 75 anos está à espera de nossa equipe. Durante 5 anos, Owen O'Mahony foi o piloto particular do avião de Ayrton Senna. That's me, 20 years ago. Até hoje, 20 anos depois, ele tem a escala dos mais de 400 voos que fez com o brasileiro. And then I had a phone call from British Aerospace and said, "Can you go to Brazil tomorrow to fly Ayrton Senna?" I said, "Ayrton Senna, tennis? Well, no, he's Formula One. He's Formula One." I said, "Yes, fine." Começava ali uma relação que marcaria para sempre a vida deste irlandês. Well, obviously I probably got quite a lot of reflected glory from working with Ayrton. Em 5 anos, Senna e Owen tiraram apenas uma foto juntos. Só uma. Exatamente no fim de semana trágico em Imola. I have never seen 20 million people cry. And that was the headline in our local paper here. So, and it was, oh dear, I've never seen anything so much. It's still hard It to is. talk about. Yes, yeah, it is. I can see. Yeah. Yeah, it's something very special for Great you. guy. Very special for you. Quarta-feira, dia 20 de abril de 1994. Naquela manhã, como sempre, Owen chegou cedo e deixou tudo preparado. Senna embarcou ao 12h25 para o aeroporto de Le Bourget, na periferia de Paris. O piloto havia sido convidado para dar o pontapé inicial do jogo entre o Paris Saint-Germain e a seleção brasileira, que terminou num 0-0 sem graça.
só deu a Ayrton. O piloto foi ovacionado na terra de seu maior rival, o francês Alain Prost. Por ser o capitão, Raí foi quem teve mais contato com ele. No meio do campo eu tive o privilégio ali de cumprimentar o juiz e tal, por ser o capitão do Brasil, e também de cumprimentá-lo, né? E ali ele também expressou ali o desejo que a gente fizesse uma grande Copa do Mundo em 94, né? Senna morreu 79 dias antes da final da Copa de 1994. No dia 18 de julho, a seleção brasileira, tetracampeã do mundo, prestou sua homenagem. No dia seguinte, às 11h40 da manhã, o avião decolou com destino ao aeroporto de Faro, em Portugal. Senna havia comprado uma mansão num condomínio de luxo no Algarve em 1992. Era o jeito de ter mais conforto e privacidade nas dezenas de viagens ao longo do ano. Em Portugal, o piloto tinha a companhia permanente e cuidadosa da governanta Juracy. Naquela semana, a governanta notou o piloto com um comportamento bem diferente. Ele estava completamente diferente do que ele era sempre. A impressão é que ele estava muito aborrecido. Esse ano não estou conseguindo dormir. E ele estava com a Bíblia dele sempre na cabeceira. E eu perguntei para ele, aí você está aborrecido com alguma coisa? Disse, não, não estou não. Você está indo embora hoje? Ele disse, estou. Domingo você pode me ver que eu vou... a maior vitória que eu vou ter é domingo. O ambiente na casa nem sempre foi triste. Em casa ele é uma pessoa super carinhosa, super, assim, family guy, sempre feliz de estar com a família. Ele gostava de fazer brincadeira, tirar sarro. Era sempre uma brincadeira muito leve, muito animada. Não tinha um minuto de paz e silêncio na casa, era sempre uma guerra. Se você vacilava, jogava na água, colocava a pimenta na sua comida, mas era uma coisa muito divertida assim, para a criançada. Birgit costumava passar as férias na casa dos pais, num condomínio vizinho ao de Ayrton, no Algarve. O marido dela, Christian, conhecia o tio do piloto. Foi a senha para a aproximação. Teve um fim de semana que ele convidou, chamou o Christian e nós fomos. Ele falou, vamos lá na casa do Ayrton. E aí ele falou, tem uma corrida nesse fim de semana, vocês querem ir para a Hungria? Aí eu falei, mas... E as crianças estavam, não, vamos todo mundo junto no meu avião. E aí nós fomos para a Hungria, passar o fim de semana e ver os treinos da corrida, sexta e sábado, e domingo era o dia da corrida. Então fomos com o Captain Owen, eu lembro, no avião dele. E foi um fim de semana muito bacana. Na época ele namorava a Adriane e nós fomos juntos. Foi um verão que realmente a gente se viu bastante. Terça-feira, dia 26 de abril de 1994. Às 3 da tarde, o avião decolou de Faro, em Portugal, para Munique, na Alemanha. Ayrton estava acompanhado de Julian Jacob, seu agente por quase uma década. Aos 34 anos, o piloto estava cada vez mais preocupado em planejar a vida fora das pistas. O S do sobrenome Senna já era uma marca global e os produtos licenciados uma realidade. Yeah, he was building the Senna brand with the licensing arrangements, and it was built around a number of technical products or high-tech products which he was heavily involved in the design and the approval. It was things that he enjoyed doing, so the bicycle, the motorbike, the watches, the boat. Quinta-feira, dia 28 de abril de 1994. Às 9h25 da manhã, o avião levou Senna e Jacob para Padova, na Itália. Do aeroporto, Ayrton foi de helicóptero à fábrica Carrara lançar a bicicleta que levava o seu nome. Jacob ainda guarda uma bicicleta original. Nice bicycle to have. I mean, listen, you can see it's been used. Look, you can see the mud here. So, okay, it's a nice bicycle to have. Nice memories.
depois dos compromissos de quinta-feira, Ayrton chegou a San Pietro Terme, uma pequena comuna da região de Emília-Romanha, no norte da Itália. Senna gostava da atmosfera e do circuito de Imola. San Pietro fica a 15 quilômetros do autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Imola, e a 30 da agitada Bolonha, a capital da região. Senza mani, senza mani. Entre 1989 e 1994, Ayrton Senna sempre se hospedou neste hotel, o Hotel Castello, e foi aqui que ele passou suas últimas 3 noites: quinta-feira, sexta-feira e sábado. Nos 6 anos, o piloto se hospedou na mesma suíte do Hotel Castello, a suíte de número 200. Ao longo do tempo, o quarto passou por algumas modificações, mas a configuração é a mesma. Um banheiro, um outro ambiente com a cama e ainda uma antessala ou um escritório. Mas os móveis são os mesmos, não sofreram nenhuma alteração. Luisa Tosoni administra o hotel fundado pelo marido no fim dos anos 80. Valentino, falecido em 2006, aparece em fotos ao lado de Senna. A afinidade com o brasileiro foi imediata. A viúva preserva um singelo memorial perto dos elevadores. São objetos doados pelos integrantes da McLaren e por fãs do piloto. Por conta do aniversário de 20 anos da morte de Senna, novas lembranças não param de chegar. A italiana se lembra de momentos em especial, quando ela estava grávida do primeiro filho. Ero incinta del mio primo figlio, quindi lui, quando è tornato la seconda volta, ha visto che io avevo il pancione. Ha mandato tramite mio marito un mazzo di fiori enorme, così grande, e quando è arrivato dentro mi ha detto: amore, dice, ho una sorpresa per te. Ho questo mazzo di fiori. Ho detto: grazie amore, guarda che non te l'ho mandato io, non ti ho preso io i fiori. Allora ho detto: e chi mi manda questi fiori? Fa: è un ammiratore speciale. Io non potevo immaginare che quei fiori fossero stati mandati da Senna. Veramente commossa, e ho capito di che pasta era fatto lui. Lui era così, era una persona semplice che dava valore alle cose belle della vita. E io ogni volta che parlo di questa cosa mi emoziono tantissimo. Já era bem tarde quando Ayrton se recolheu para sua última noite de sono tranquilo. O fim de semana trágico começaria na manhã seguinte. Uma pista perigosa, ondulada e com poucas áreas de escape. Carros com uma tecnologia de segurança limitada em razão de um novo regulamento. Tradicionalmente, a sexta e o sábado são dias reservados aos treinos e tomadas de tempo na Fórmula 1. É hora de chegar ao limite para conseguir uma boa posição no grid de largada. Era cedo quando Ayrton Senna deixou o Hotel Castello em direção a Imola. O piloto sabia que teria mais um fim de semana difícil. Ele estava pressionado depois de não ter completado as 2 primeiras corridas da temporada. Ladies and gentlemen, Brazilian driver Ayrton Senna. Vamos voltar um pouquinho ao final de 93, em que ele queria deixar a McLaren, ia deixar a McLaren, exatamente por falta de competitividade, e ele teve a grande chance de ir para a Ferrari. Mais tarde, até a gente encontrou o presidente Luca de Montezemolo num restaurante na Itália, e ele admitiu tudo, o convite estava feito, estava meio bem conversado. Por que eu estou voltando a isso? Porque a frase do Senna para nós era o seguinte: não me dou o direito de continuar perdendo. Né? Então ele sabia que se ele fosse para a Ferrari, ele ia ter um trabalho para reconstruir a equipe Ferrari, que não tinha um carro vencedor, assim como a McLaren tinha deixado de ter.
Então qual era o carro vencedor? Era o Williams. E o carro que a Williams fez para o ano de 94, sem todos esses recursos eletrônicos, começou o ano de uma maneira muito, muito difícil. Era um carro inguiável, nas palavras dele mesmo. Eu mesmo cheguei a ouvir o Ayrton dizendo, justo no ano em que eu vim para a Williams, os caras fazem essa de carro, com essa expressão mesmo. Ayrton não se preocupava apenas com um companheiro de trabalho, se preocupava com um querido amigo. 2 semanas antes, no GP do Pacífico, Senna, Rubinho e seu empresário, Geraldo Rodrigues, se encontraram no hotel em Tóquio. E foi com uma surpresa enorme, com uma satisfação ainda maior, quando eu abri a porta do meu quarto e saio em direção à Disney, que a outra porta do quarto da frente abre também e sai o Ayrton. Então era quase aquele... Assim, se eu tivesse feito um pedido para o Papai do Céu, não teria acontecido daquele jeito. E foi, assim, maravilhoso, porque de repente ele falou, pô, tô sem fazer nada, o que vocês vão fazer? A gente vai pra Disney. Ele falou, pô, posso ir junto? Como assim pode ir junto, né? Pode sim. Aí, quando deu a hora do almoço, a gente tava com fome. Lá só tinha fast food, lanchonete, típico Disney, né? Quando a gente falou, bom, Ayrton, aqui não tem restaurante, a gente vai comer um hambúrguer. Hambúrguer. E o Ayrton fazia 2 anos que não comia hambúrguer. E ele falou, bom, o Nuno Cobra não tá aqui, hoje eu vou comer hambúrguer. E ele comeu 3 hambúrgueres. Ter esse momento, esses 2 dias junto com ele, sem o ambiente de corrida, ter ido na Disneylândia, curtido, gritado, passeado, eu acho que fez com que o Rubinho quebrasse um pouco essa barreira que tinha com o Ayrton e se aproximar mais e conversar mais com ele. Senna e Geraldo se reencontraram na porta do centro médico de Imola. De repente veio o Ayrton assim, por trás, me puxou pela mão, falou, não, vem aqui, vamos entrar por trás. Nisso o Rubinho já estava na maca, eles cortam o macacão como uma lata de sardinha, e com tesoura eles tiram a tampa do macacão, o Rubinho estava deitado, aí o Rubinho, e aí o que aconteceu? Perguntou, aí o Ayrton falou, olha, tudo bem, pegou na mão dele. Não lembro como que foi sair do hospital e chegar na pista e tal. Quando o Rubinho voltou do hospital, eu levei o Rubinho e o Geraldo, fui no motorhome do Ayrton bater para chamá-lo, porque o Rubinho queria falar com ele, e ele, Ayrton, tinha dito para mim, quando o Rubinho entrar na pista, chegar no autódromo, eu quero vê-lo, né? Ele queria ver se ele estava bem mesmo. Uma das coisas que me chamava a atenção era o que ele falava em relação à segurança. Então, o que eu achava que eu tive, que me fez sair da pista, que foi pura irresponsabilidade, tentando ir mais rápido, mas piloto é irresponsável de qualquer forma. E o Ayrton correu para o ambulatório. E nós, jornalistas, boa parte, correu para o ambulatório. Eu estava na saída desse ambulatório quando a gente viu o Ayrton sair com os olhos bem inchados de lá. Ele provavelmente recebeu notícia de que o Roland Ratzenberger havia falecido. Minutos depois, Ayrton Senna seguiu num carro de segurança até o local do acidente, a curva Gilles Villeneuve. Aqui, ele conversou com o médico-chefe da Fórmula 1 e seu amigo pessoal. O próprio Dr. Sid Watkins teve uma conversa muito séria com Ayrton no sábado à noite. Isso ele contou para nós, Dr. Sid Watkins, depois ele escreveu em livro também. Ele sugeriu que o Ayrton não disputasse a prova. Esse estado que eu estou narrando para vocês de tensão do Ayrton foi obviamente detectado pelo Dr. Sid Watkins e o Ayrton respondeu que ele não poderia fazer isso, porque havia uma série de interesses ao redor dele e não faria sentido, não estou bem, não vou disputar uma prova. Um campeão tem que superar também tudo isso. Ayrton Senna tinha como hábito jantar com os amigos mais próximos na véspera de cada grande prêmio. Naquele sábado, 30 de abril, não foi diferente. Mesmo muito abalado, o piloto caminhou por esta rua até chegar ao restaurante, a Trattoria Romagnola. Eram 8h30 da noite e o grupo foi recebido por Paulo. Buonasera, Paulo. Que já havia reservado um salão exclusivo. O jantar foi a portas fechadas, para que ninguém fosse incomodado. E Ayrton Senna se sentou aqui, nesta posição, para o seu último jantar. Na cozinha, as mamas se apressavam para fazer a massa artesanal. Giovanni preparou o prato de Ayrton. Espaguete, molho de tomate, azeitonas pretas e queijo parmesão.
Como era de costume, Paolo atendeu a mesa do piloto. Foi assim desde a primeira vez. Aprile del 1991. Appena lo vidi, aprì questa sala e lo feci sedere. Era sempre nell'angolo laggiù in fondo. Poi lui ha ordinato e dopo gli ho chiesto alla fine del pranzo se poteva farmi qualche autografo. O italiano tinha acompanhado os acidentes de sexta e sábado pela TV. Percebeu a tensão no ar. Perciò non era una serata delle più tranquille, diciamo. Galvão Bueno e o Birajara Guimarães, dois amigos, estavam sentados à mesa. Eu me lembro quando eu saía do circuito de Imola, a Betise, que era então a assessora de imprensa dele, me chamou dizendo que o Frank Williams queria falar comigo. E o Frank perguntou, você vai jantar com ele? Eu disse, imagino que sim, porque já foi, mas saiu mais cedo do que o normal. E o Frank me disse, muito bom, ele está precisando disso, gente amiga, gente boa. Só me faça um favor, peça a ele que ao final, quando vocês voltarem, que ele passe no meu quarto, que eu queria conversar com ele. Falei, ok. Eu ia sair dele e disse assim, você acha que ele vem correr amanhã? Eu disse, olha, Frank, eu achei que o Mr. Williams, achei que o senhor o conhecesse melhor. Não é que ele vem correr e vai ganhar a corrida. E o Frank Williams disse, é isso que eu espero. No jantar o Ayrton trabalhou para que não tivesse a corrida. Em prol até dos próprios pilotos, não só dele, porque o ambiente não estava bom. Mas teimaram, porque entra a parte do financeira, né? Mais do que vida, eu acho que é uma coisa tão louca, e fizeram a corrida no outro dia. A conta foi paga pelo agente de Senna, Julian Jacob. Paolo guarda o recibo até hoje. Ayrton Senna foi embora. Ao voltar para o hotel, o brasileiro se despediu dos amigos. Nós brincávamos em todas as corridas. Eu dizia, então tchau, te vejo no pódio. E ele me respondia, vai pela sombra. Eu dizia para ele, não faça bobagem na pista. E ele me dizia, você não fale muita bobagem na televisão. Então tchau. E foi assim que nós nos despedimos. Ayrton ainda passou no quarto 100 para falar com o dono da equipe, o britânico Frank Williams. Nem os amigos mais próximos sabem ao certo o teor da conversa de 30 minutos. When he came back upstairs, he was fine. I said to him, "Are you okay?" And he said, "No, I'm absolutely fine." Senna então se recolheu sozinho no quarto 200 do Hotel Castelo, atormentado por um turbilhão de sentimentos tão avassaladores. Correr ou não correr? É algo que, segundo os amigos, nem teria passado pela cabeça de Ayrton Senna. O Ayrton Senna do Brasil foi embora, mas deixou um legado que se mantém vivo, mesmo 20 anos depois de sua morte. Domingo, dia 1º de maio de 1994. O dia começou bem cedo na suíte 200 do Hotel Castelo. Ayrton Senna tinha um hábito. Ao acordar, ligava para o comandante de seu avião para combinar a viagem de volta, no caso, até Portugal. On the Sunday morning, and that was routine, right? Because the phone would go at 7:30, and I would pick up the phone and say, baggage service. I knew it was him, you see. And he'd say, okay, 2 suitcases, and I'd say, well, good luck on the track. Owen seguiu para o aeroporto. Senna foi para o circuito de Imola pouco depois das 8 da manhã. Não estava feliz, sabe? Ele estava triste, eu acho que porque ele não queria a corrida de jeito nenhum. O domingo amanhece com a Fórmula 1 convivendo com uma tragédia, o que não acontecia desde 1986, com a morte do Hélio De Angelis num treino em Paul Ricard, na França. Obviamente é um constrangimento geral para todo mundo, mas a corrida seria realizada. Então isso é mais um componente fortíssimo em cima do Ayrton Senna, que era uma pessoa muito, muito sensível. O que é que tem de errado nesse carro que eu, Ayrton Senna, não consigo acertar?
O ponto mais marcante do pré-corrida foi quando ele chamou o Julian Jacobs, que era empresário dele na Inglaterra, e falou: Julian, me arruma uma bandeira da Áustria. E, como bandeira da Áustria? Ele disse assim: não, me arruma uma bandeira da Áustria. Porque o Ayrton, para quem se lembra, quando ele ganhava, ele levava uma bandeira do Brasil e comemorava com a bandeira do Brasil. Ele disse ao Júlia: me arruma a bandeira da Áustria porque eu vou ganhar a corrida e ao final quero fazer uma homenagem ao Ratzenberger. Pouquíssima gente sabe disso. A própria narração, repetida tantas vezes, em todas as partes do mundo, mostra o choque. Quando disse: Ayrton bateu forte. Uma hora ele move a cabeça e eu, querendo buscar algo positivo, digo também na narração: Ayrton mexeu a cabeça. A cabeça dele mexeu, então ele tá vivo, mas ele não tá saindo do carro, deve ter machucado as pernas. Nem lembro, fica todo mundo achando alguma coisa, né? Talvez tenha sido um espasmo, talvez tenha sido o final. Eu, bem como 100% do povo do mundo inteiro, aceitamos que naquele momento em que ele teve aquela mexidinha de cabeça, era um momento em que ele ia sair do carro andando. Era o desejo de todo mundo, mas aquilo deu uma impressão de que ele está bem, ele vai sair do carro. Então foi um choque, assim, maior ainda de não vê-lo sair do carro. Por mais forte que seja a batida, dá-se um tempinho, segundos, o piloto bate a mão no cinto, aqui um botão que abre todas as 6 pontas do cinto. E ele sai, né? E não aconteceu, ele não saía de dentro. Eu saí da cabine umas 3 vezes para respirar, pedi pro Reginaldo, segurei para mim. O Galvão suando, ele estava com um lenço grande suando, passando no rosto e tal. E eu tentando acalmá-lo, né? Como é possível? Um herói nacional. O Ayrton não era o Ayrton não era um ídolo, o Ayrton era um herói nacional, né? Um herói nacional que a gente imaginava imortal vai morrer. E agora? Ah, meu amigo, seja forte, lute pela vida, seja muito forte. Foi um momento muito difícil. Foi um voo curto, tenso e rápido, 35 quilômetros em menos de 10 minutos. Apenas 4 pessoas estavam a bordo: o piloto, um enfermeiro e 2 médicos. Não havia tempo a perder porque ainda restava um pouco de esperança. Do helicóptero, o Ayrton Senna foi levado diretamente para uma ambulância como esta e seguiu direto para a emergência do hospital. Anos depois, encontramos um dos 2 médicos que estavam no helicóptero. Giovanni Gordini fazia parte do serviço de resgate e estava de plantão no autódromo. Em conjunto com Sid Watkins, Gordini foi o responsável pela decisão de levar o piloto para o Hospital Maggiore. Che Senna era vivo, respirava da solo e lo sapevano tutti quelli che erano lì, per cui fu portato via perché era giusto trattarlo come è giusto trattare qualunque. Ci tengo anche a dire che fu portato, credo fu uno dei pochi piloti che in tutta la storia della Formula 1 è stato portato dal circuito all'ospedale. Bunny comunicou ao Léo que o Ayrton estava morto. Leonardo teria entrado no motorhome do Bernie Eccleston e ele teria dito: "Your brother is dead", né? Aí esse negócio soou tão mal que depois veio uma eventual correção. Não, he is injured in head, né? Ele foi bem curto, como saiu meu nome, ele está morto. O que ele estava querendo dizer era a mesma situação que tinha ocorrido no dia anterior. A situação era tão grave que não tinha recuperação. Ele não ia, né, se recuperar. E o Bunny explicou que do mesmo jeito que no dia anterior, a corrida ia continuar, não podia parar. O Dr. Gordini afirma que não recebeu nenhum tipo de ordem para omitir informações ou adiar um eventual anúncio di morte. No, di questo non so niente. Penso che Eccleston sia un grande manager della Formula 1, penso che sia totalmente ignorante in medicina e non so chi potesse dargli queste informazioni.
A morte cerebral foi anunciada às 1h40 da tarde. Morte cerebral de Ayrton Senna, anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha. 40 minutos depois, o coração de Ayrton parou de bater. Aos poucos, a notícia da morte foi mobilizando os brasileiros. Por questões legais, o corpo de Ayrton Senna só foi liberado no dia 3 de maio, uma terça-feira. O caixão selado, então, seguiu num avião da Força Aérea Italiana, aqui do aeroporto de Bolonha até Paris. E depois embarcou num voo comercial com destino a São Paulo. Começava uma longa negociação para que o corpo de Ayrton Senna não fosse no setor de cargas do avião. À volta, Dona Neide me fez um pedido, a mãe dele. Eu queria que ele voltasse como um passageiro. Não queria que ele voltasse como bagageiro. Queria que ele voltasse como ele sempre voltou para casa. O comandante não queria deixar. E nós fizemos uma proposta de troca de lugares de primeira classe com a executiva e deixamos a executiva, então o caixão dele voltou ali. Estas imagens com uma câmera VHS que levei para dentro do avião. Não é possível mostrar passageiros porque existe uma proibição. E houve um consenso entre nós, as 5 pessoas que acompanhavam o corpo, de não filmar e nem deixar que o caixão fosse fotografado. Os pilotos do avião foram os comandantes Reginaldo Gomes Pinto e Nelson Lamartine. Reencontramos o comandante do voo 723 no Rio de Janeiro. Posso dizer seguramente que foi um dos momentos mais comoventes, mais tristes da minha vida. O avião pousou em Guarulhos às 6h12 da manhã de quarta-feira. E com tristeza nós chegamos a São Paulo com tanta felicidade aí pra gente, né? Terminada mais essa viagem, comandante. Boa noite, Cabi. Bom dia, Cabi. Milhares de pessoas já estavam no aeroporto. O caixão foi colocado num carro do Corpo de Bombeiros e seguiu para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma multidão acompanhou o cortejo pelas ruas da cidade. Vinte anos se passaram. Desde 1994, a irmã do piloto, Viviane, administra o Instituto Ayrton Senna. O tricampeão tinha manifestado o interesse em desenvolver projetos na área de educação, por acreditar que o conhecimento é a maior ferramenta de transformação social. Atualmente, Juraci está aposentada e mora em Niterói, no Rio de Janeiro. Owen não voa mais profissionalmente, ganhou de seu Milton, o pai de Senna, um dos 6 braceletes feitos para comemorar os 10 anos incompletos de Ayrton na Fórmula 1. Luísa espera a autorização da família para dar à suíte 200 do Hotel Castelo o nome de Ayrton Senna. Paolo continua dando expediente todos os dias na trattoria Romagnola, na pequena San Pietro. Giovanni Gordini é o diretor da emergência do Hospital Maggiore, em Bolonha. Betise foi casada com Patrick Head, um dos donos da Williams, com quem teve 2 filhos. Geraldo Rodrigues ainda trabalha na área de automobilismo e está à frente de uma grande agência de propaganda e marketing. Rubens Barrichello foi 2 vezes vice-campeão do mundo e é o piloto com mais grandes prêmios na história da Fórmula 1. Julian Jacob segue envolvido no circo da categoria. Galvão Bueno e Reginaldo Leme continuam a transmitir para o Brasil as emoções da Fórmula 1. Algo que Livio Oricchio ainda faz através das reportagens escritas. Birgit se separou de Christian, amigo de Senna.
ela não vai mais ao condomínio no Algarve. Bira trabalha como empresário. Bruno trouxe de volta à Fórmula 1 o sobrenome Senna entre 2010 e 2012. Alguns desses personagens não se conhecem. Talvez nunca irão se conhecer.